Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz do Senhor Jesus é sempre uma grande responsabilidade a gente falar do amor de Deus, mas também uma grande alegria, né? Poder ser um canal de Deus para compartilhar a palavra de Deus. Se eu tivesse que colocar um título aqui, seria Deus sabe de todas as coisas, Deus está no controle, Deus está presente. Eu quero falar um pouquinho com meus irmãos, com a minha irmã, com as minhas irmãs. Nós vamos fazer a leitura do livro de Apocalipse, do capítulo 3, do versículo 14 até o 20. Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 ao 20. Diz assim a minha Bíblia: a carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, que és nem quente nem frio. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem quente, e nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para que te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. 19. Eu repreendo e disciplino o quanto amo, ou aquele que eu amo, como você preferir. Se pois zeloso, e arrepende-te. Agora o 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Palavras de Deus, palavras que João escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Vamos falar um pouquinho dessa igreja, né? Laodiceia era uma cidade da província romana da Ásia. E ela foi fundada, meu irmão, minha irmã, por Antíoco II. Foi no 3º século. Um pouquinho antes de Cristo. Olha que interessante. Recebeu o nome, Laodiceia, era o nome do Antíoco II. Devido à sua posição no lugar, ele era um centro comercial, industrial, turístico, extremamente próspero e rico. E aí tem uma curiosidade, né? Jesus é maravilhoso, ele vai bem no ponto. Olha só, essa história de água quente, água morna, por que isso? É porque a água, na cidade, existia uma nascente, e a água era quente. E nessa temperatura, a água era utilizada para o banho, a fim de curar as enfermidades da pele. Sabe, hidroterapia, todos esses trabalhos que as pessoas que têm problema vão fazer na piscina com água quente, olha que vem tudo lá desse tempo, lá de trás, um pouco antes ainda, esse conceito que é utilizado hoje, né? Mas a mesma água, quando estava fria, ela servia para ser bebida e era utilizada para tratamento das doenças intestinais. Então, a água quente é boa e a água gelada também é boa. Mas olha só, quando essa água estava morna, isso acontecia no seu trajeto da nascente até a bica, se alguém bebesse, sentia náuseas e vomitava. Aí Jesus vai falar assim, olha, nem quente, nem frio, se você é morno, eu vou te vomitar. É nesse contexto, ele está falando, ele sabe para que ele está falando. E o ouvinte sabe que é para ela que ele está falando. Laodiceia também fabricava um pó que chama frígio, que era utilizado como colírio, era utilizado para fazer o colírio, né? E quem escreveu essa carta? O apóstolo João, o amado, aquele que tinha o dom do amor. Ele foi o último apóstolo a morrer pelo evangelho de Jesus. Este foi o escritor do livro de Apocalipse, que é chamado de revelação, mas também pode ser chamado como esperança, porque o Apocalipse não é um livro de condenação, é um livro de esperança, é um livro da volta de Jesus Cristo. E quando o João recebeu essa revelação, ele estava preso, lembra? Na ilha de Patmos, em meio a uma grande perseguição do Império Romano aos cristãos, pelo segundo Nero, o imperador Domiciano, por volta do ano 80. E olha que coisa mais triste, havia inaugurado, não sei se você escutou falar disso, mas havia inaugurado o Coliseu com uma festa de 100 dias. O que era essa festa de 100 dias? Onde era colocados, os cristãos eram envolvidos com pele de animais, para serem devorados por leões. Tamanha era a crueldade
e a perseguição que era contra os cristãos na época. Que coisa difícil, né? Que tempo difícil. Eu fiquei pensando, quando estava lendo, Jesus vai inspirando João, mas essa carta segue um roteiro. Olha que legal. Quando você vai viajar com a sua família, costumamos fazer um roteiro de viagem. E nele colocamos os locais que pretendemos ir, quanto tempo queremos ir, quanto tempo queremos ficar, seguindo uma sequência lógica. E também podemos incluir a descrição de pontos interessantes que queremos visitar. Por fim, encerramos o roteiro com ida e volta, o caminho do retorno para o lar. Um retorno nos ajuda, o roteiro, né, nos ajuda a planejar a viagem, além de facilitar que alcançamos nossos objetivos. Sem um bom roteiro, podemos nos perder no caminho, gastar mais tempo do que o necessário, ter mais tempo, gastar num lugar do que no outro lugar que não era programado. E analisando as cartas escritas às igrejas de Apocalipse, podemos observar um padrão, uma espécie de um roteiro seguido pelo Senhor, pelo Espírito Santo, que vai inspirar o apóstolo João. Olha só primeiro, Jesus apresenta cada uma das igrejas de forma única e peculiar. Jesus lembra as igrejas que conhecem todas as obras dela. Ele elogia o que tem feito de bom, seus acertos e bons procedimentos. Ele aponta o que elas têm feito de mal, seus erros e suas falhas. Ele as incentiva a serem perseverantes e fiel. Ele a instrui ao que devem fazer para corrigir o erro e melhorar. Ele encerra com uma advertência para que suas palavras sejam levadas a sério. Mas nessa noite da esperança, nesse dia de hoje, nós vamos conversar, meu irmão, minha irmã, exclusivamente dessa igreja de Laodiceia, dessa igreja, desse lugar, com esses irmãos, com essas irmãs, com esse povo. O que estava acontecendo? O que Jesus está falando? Então, a primeira parte eu coloquei assim, é um alerta. É um alerta, porque essa igreja se achava autossuficiente, mas Deus convida os seus filhos e suas filhas ao arrependimento. E diz assim, ó, as cartas das 7 igrejas que estão na Ásia mostram que o ressuscitado, Jesus Cristo, está presente na vida das comunidades. Ele age, fala às igrejas, mostra a vida das igrejas, o que está acontecendo. Jesus está vivo, ele abre a perspectiva da vida e de ação para as igrejas. João fala em igrejas, isto é, comunidades que estavam sendo perseguidas, contestadas, sofridas, fracas, cheias de problemas e tensões internas. Pois 7 pequenas comunidades. Com certeza, tinha outras comunidades ali perto. Mas apesar disso, apesar das outras comunidades, Deus quer focar nessas igrejas, a qual certamente elas eram vistas como cristãs. Havia, sem dúvida, outras comunidades na região. O fato de referir a essa é o significado simbólico que indica, olha só que legal, vou falar devagarzinho agora aqui, que eu quero dizer aqui, as 7 igrejas, quando Deus está falando as 7 igrejas, é um significado simbólico que indica totalidade e perfeição. Totalidade e perfeição é o Deus, Pai, Criador de tudo, todas as coisas, o perfeito, falando aos seus filhos que é imperfeito. Olha, eu trago minha mensagem, meu filho, eu estou sabendo tudo que está acontecendo, então eu te corrijo. Então, qual eram essas igrejas? Vou lembrar você. Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas hoje nós vamos falar só de Laodiceia. Tá? Depois o pastor Marcos vai fazer uma série e vai falar de todas as outras. Hoje nós vamos falar dessa igreja especificamente de Laodiceia. Laodiceia estava situada na parte central da província da Ásia, 69 quilômetros a sudeste de Filadélfia, era perto. A água de Laodiceia, como nós falamos, tinha esse problema, que na nascente ela estava quente e no decorrer ela ficava morna. E eu fiquei pensando, né? Muitas vezes acontece na nossa vida. Quando a gente se converte, tem aquele primeiro amor, nós somos crentes, nós queremos falar do amor de Deus para as pessoas, mas com o passar dos dias, dos anos, do tempo, vão chegando as dificuldades e a gente entende e parece que a gente vai ficando morno. Então, o que nós temos que fazer? Voltar à fonte. Voltar à fonte. E quem que é a fonte do amor? É Jesus. E às vezes na caminhada, ainda mais agora nesse tempo tão difícil. Nossa, que difícil, eu fiquei pensando hoje. O que aconteceu com a nossa irmã, ela se recupera
da Covid, Deus faz um milagre no aniversário, o pai falece, é difícil mesmo. Falar do amor de Deus nesse tempo, tão difícil, meu Deus, como é isso? Mas a gente tem que voltar para a fonte, voltar para a nascente, para que vai brotar aquela água quente que é o amor de Deus, e vai nos fortalecer, e vai nos deixar forte. O segundo ponto, meu irmão, minha irmã, que eu quero compartilhar aqui, a igreja dizia assim, não precisa de nada, era orgulhosa e autossuficiente. A igreja de Laodiceia, ela era rica, tem tudo e julga não precisar de mais nada. Os seus membros são ativos, têm muitas obras, muitos serviços e fazem muitas reuniões. Porém, é gente autossuficiente. Chega até a dizer abertamente, não precisamos de ajuda de ninguém. O ressuscitado, Cristo, manifesta-se com sabedoria de Deus. É o princípio de tudo. A sabedoria penetra diante do povo. Não fica nada escondido. Ele mostra o que está acontecendo. Para que você não confie, e eu e aquela igreja, nas suas próprias forças. Jesus faz que eles vejam os seus erros, vejam o que eles estão fazendo, o que eles estão cometendo. Se essa comunidade fosse quente, pelo amor cristão, seria testemunha de Jesus, e não se vangloriava, tão orgulhosa, pois saberia que tudo vem de Deus. Meu irmão, tudo é graça. Tudo que você tem, tudo que a gente tem, é graça de Deus, é favor de Deus. Nós somos mordomos fiéis do Senhor. Só que nós esquecemos, às vezes, né? Nós entramos no mérito, e eu fiz, eu consegui, esquecemos que é Deus que nos dá. Lógico que tem nossa parte, nossa dedicação. A gente estuda, a gente trabalha, a gente corre atrás, mas tudo isso vem de Deus, que deu a vida, que dá a saúde, que dá força. O amor vem de Deus. E sem Ele, nada podemos fazer. Nós podemos fazer qualquer coisa. Mas sem Deus não podemos fazer nada de amor. E aqui eu quero falar uma coisa bem curtinha que eu lembrei, quando estava fazendo esse texto, eu, durante um tempo, tomei conta de uma casa de recuperação, né? Aqui em São Mateus. Era uma casa mesmo, que as pessoas vinham, moravam, enfim, comiam aqui, moravam aqui. Mas minha família ajudava, tudo, né? Nunca teve falta de nada. Um dia eu trabalhei em Brasília, um dia eu estava trabalhando em Brasília. E meu dinheiro era pouquinho. Sempre que eu ia em Brasília, eu trabalhava lá, aí eu ia, entregava marmita na rua lá, e depois ia para uma churrascaria gostosa lá, tal, comia. Depois ia para o hotel, depois ia trabalhar, enfim. Mas um dia eu estava com dinheiro pouquinho. Não daria para comprar as marmitas e ir para a churrascaria. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu fui naquele lugar que vende frango, lá em Brasília, tem muito, quem já trabalhou lá em Brasília, lá tem muito negócio de frango na rua, aqueles frangos abertos assim, sabe? E aí, meu irmão, eu comprei 3 frangos, peguei os frangos, sentei com um grupo de caras da rua e comecei a comer. E eu escutei claramente, Deus falou assim para mim, ó, hoje você deu comida aos pobres. Nossa, isso é muito lindo, sabe por quê? Porque aqui na minha casa, eu não dava o meu melhor, eu achava que dava, mas não era o meu melhor, era o que sobrava. Mas naquele dia lá em Brasília, nunca esqueço disso, nunca mais esqueci. Foram os 3 frangos, sabe? Mas foi bem animal mesmo, sabe? Todo mundo cortando com a mão assim e comendo. E Deus falou para mim, ó, hoje você deu comida aos pobres, nunca mais esqueci disso. Eu falei, Deus, me perdoa, Senhor Jesus. Então, meu irmão, a palavra de Deus, ela é incisiva. Ele diz assim, ó, não é eu que estou falando, se você não é quente, se você não é frio, porque a água fria também servia para curar doenças intestinais. Eu vou te vomitar, mas ele faz um alerta. Contudo, percebe a pobreza real dessa comunidade, nessa autossuficiência, mas só que ela ainda é digna. A Deus não falou assim, eu estou te corrigindo, estou te largando para lá. Não, está dizendo, ó, você é digna de compaixão. E eu faço um apelo para que você mude. A comunidade não pode ficar satisfeita com o que tem feito. Tem que ir além. Porque isso vai dar força. O Jesus ressuscitado, ele está com a gente. Ele está dando força. Ele está te capacitando a cada dia. Nós temos que usar o colírio. Lembra que nós falamos do colírio lá no começo? Que a cidade tinha um pó para fazer o colírio? Nós temos que usar o colírio da fé, diariamente, para que nós possamos ver com clareza o que Deus quer dar para nós a cada dia. Que é a sua palavra, é a comunhão com Ele. Isso é voltar para a nascente. Isso é voltar para o amor de Deus. Essa igreja, nem fria nem quente, precisava mudar de vida e mostrar mais firmeza, mais consciência e coerência.
Jesus está sempre presente, ele está educando seus filhos. Ele vem, provoca a conversão, muda, entra em comunhão, oferece a sua vida, a intimidade, e relembra o quê? A ceia. O que nós estamos na ceia? Na ceia nós estamos em comunhão, é a presença real de Cristo, ele está ali com a gente. Só que essa presença real de Cristo não é só na ceia, é todos os dias. Essa é a verdadeira salvação, é o Cristo ressurreto junto com a gente. Aqui a cada dia nós temos que crescer, todo dia. Quem escutar esse pedido de apelo, de transformação, vai se realizar e vai vencer. Com ele todas as forças e formas de egoísmo, que muitas vezes nós somos egoísmo. Aquela igreja, ela era egoísta. Viverá para o reino de Deus. E o terceiro ponto, o que Jesus faz? Ele nos convida ao arrependimento. O eixo central é o desafio e questionamento da comunidade morna. Jesus está questionando a comunidade, vocês estão mornos. Neutra, morna e autossuficiente, que é arraigada e enraizada na sua riqueza, descarta até e exclui a intenção de Deus em seu caminho. João, portanto, através do Apocalipse, quer clarear a comunidade e a sua situação de pecado, conscientizá-la da missão e testemunho a partir da fé e desafia para uma transformação. Chama eu, você, e chama aquela comunidade para uma transformação. Você que vai pensar com Deus, eu que vou pensar com Deus. A contratação firme e clara em relação à comunidade é que ela é rica e por isso acomodada para a tarefa cristã no envio do engajamento. A riqueza cega as pessoas muitas vezes. As comunidades ricas são cegas para a realidade da vida. Arrepender-se, pois, é desfazer o véu que está à frente e tapa os olhos para descobrir e ver o mundo que clama por uma posição decidida, não neutra, não acomodada e indiferente. Arrepender-se é converter e ungir os olhos com aquele colírio, com os olhos da fé, que impulsiona. É uma posição clara que o Evangelho assume no mundo. É uma posição clara que eu e você, que nós assumimos. Sabe aqueles crentes que... Eu tinha um amigo na faculdade, que depois... Não na faculdade de teologia, na faculdade que eu fiz de pedagogia, que no último ano que eu fui descobrir que o cara era crente, falei, você é o crente 007? Não, as pessoas têm que saber, meu irmão. Mas as pessoas têm que saber. Com o seu testemunho, com a sua vida. E assim hoje, como na época do Apocalipse, o choque era inevitável. Olha que legal. A escola do Império Romano ensinava que o imperador tinha os seus deuses, em nome dos quais se declarava Senhor do mundo. E exigia que o sistema o seguia, que as pessoas o seguissem. Mas o povo, os cristãos, no entanto, diziam, ao contrário, Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. Para o cristão, é um Deus criador de tudo e de todos. Meu irmão, eu concluo minha fala aqui. Uma igreja que esteja prosperando materialmente pode cair facilmente no engano de se achar próspera espiritualmente. Certamente que as duas coisas podem acontecer juntas. Que bênção! Se você está com dinheiro e está bem espiritualmente, ótimo, continue assim, continue ajudando, continue servindo. Mas o engano está quando colocamos a prosperidade material. Olha só, eu vou repetir. O engano é quando colocamos a prosperidade material como medida da prosperidade espiritual. Ou seja, se você é rico, você é abençoado por Deus. E você é pobre, está debaixo de maldição. Esse é o problema. O que mostra a prosperidade das igrejas são as ações de amor diante de Deus e as ações de amor diante do próximo. Não dá o que sobra, como eu falei para você. Eu dei meu exemplo que eu fazia aqui. E um dia eu percebi, naquela ação, eu dei o meu melhor. A igreja de Laodiceia era rica em tudo, porém, duramente reprovada por Jesus. Jesus anda no meio da igreja. Ele está em nós e no meio de nós. Ele sabe de tudo que passa. Comigo, com você, na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, no seu país e no mundo. Mas olha agora, guarda isso aqui, meu irmão. Mas como um pai amoroso, sonda, corrige, disciplina, exorta seus filhos, a fim de que eles sigam a fé com dedicação e amor. E eu fiquei pensando, lembra quando o seu pai te corrigiu, te corrige, e você sabe que ele tem razão? Eu lembro que aqui eu tomava cada dura,
Mas no momento eu ficava triste, não sei o quê, queria discutir, ficava indignado, com raiva. Mas com o passar dos dias, eu refletia, eu reconhecia. Pô, ele tem razão no que ele está falando. É pro meu bem. E eu aprendi uma frase que eu guardei comigo, que diz assim: o inteligente aprende errando, mas o sábio ouve a voz do pai e as pratica. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus diz assim, Apocalipse 3:20, eu quero terminar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Esse arei com ele e ele será comigo mostra intimidade. O judeu não convidava ninguém para vir na sua casa para comer se não fosse íntimo. E hoje também a gente faz a mesma coisa. Você não convida ninguém na sua casa se você não tem amizade, se você não gosta, né? Então Jesus está falando para você, ó, eu estou batendo. Eu quero entrar. Eu quero continuar te ajudando. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te guarde. Que Deus transforme a sua vida a cada dia. A nossa vida, né? Porque a gente está numa transformação constante. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça a cada dia. Sempre é um prazer, uma honra estar aqui. Então, eu, o pastor Marcos, o pessoal, os irmãos da igreja, estamos à disposição para servir aquilo que for preciso, tá bom? De verdade. Deus abençoe a todos.